A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, quem vos fala é o irmão João nessa manhã. Louvado seja o nosso Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã está no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre a escravidão espiritual. O que é essa escravidão espiritual? Aonde eu me encontro nessa escravidão espiritual? Aonde eu estou dentro dessa escravidão espiritual? Amém? Para nós começarmos aqui, Provérbios 5, 22, ele diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem com as cordas do seu pecado, e é detido. Então nós já entramos assim no capítulo 5, verso 22, ele está falando de quem? Do perverso. Mas o que é perverso? O perverso é aquele que maquina o mal o tempo inteiro. É aquele que te difama, é aquele que te caluneia, é aquele que fala da tua vida coisas que não devem. Passa cheque sem fundo. Muitas das vezes vende droga falsa para os outros, arriscando a matar, como pó de gesso, pó de giz. Esse é o perverso. Esse é o perverso que a Bíblia está falando nessa manhã. A escravidão, ele está envolvido nessa escravidão espiritualmente falando por uma entidade. Quantas pessoas vão nas suas religiões e querem ser curadas da cachaça, querem ser curadas da prostituição, querem ser curadas do homossexualismo, mas se aquela entidade está ali, colocou o vício dela sobre ela, como é que nesse local tu vai ser curado? Como é que nesse local tu vai ser liberto? Raciocina um pouco comigo. O que é melhor eu servir? A uma divindade que é Deus ou uma entidade que é um anjo caído? A quem é melhor eu servir? Reflita, para um pouquinho, faça uma análise de si mesmo. A quem você está servindo e quem é o teu Senhor? Quando eu estou envolvido na escravidão espiritual, eu tenho um Senhor. E esse Senhor, eu faço a vontade dele, eu faço os desejos dele, espiritualmente, o que falando? Pensamentos mundanos, desejos carnais, vontades descontroladas sexualmente falando e compulsiva. Eu estou fazendo o desejo de uma entidade. E não estou fazendo a vontade da divindade que é Deus. Há duas diferenças, um é luz e outro é treva. Para um pouquinho e olha para dentro de você. Como é que está a tua situação nesse momento? Como é que está a tua vida espiritual? Ah, mas eu gosto de tomar um trago. Então, sobre a tua vida existe um Zé Pilintra. Pela tua falha, pela tua fraqueza é onde ele se alimenta e faz o que? Você toma álcool a semana inteira. Ah, mas eu tenho que ter uma gelada, eu tenho que ter uma cerveja, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Mas é Satanás que faz você entrar nessa situação. Satanás e o seu bando e os seus anjos decaídos é que fazem, que se passam, que dizem ser fulano e beltrano. Não, eu vim da parte de Deus. Se ele veio da parte de Deus, então por que ele faz você cair? Por que você está amarrado a esse vício? Quantos estão amarrados numa árvore? Sabe uma árvore? A maconha nada mais é do que uma árvore. Cocaína nada mais é do que uma árvore. E tu está amarrado naquela árvore. Tu é escravo daquela árvore. Aquela árvore leva tudo que tu tem, tira tudo que tu tem. Quantos de vocês que estão me assistindo já perderam a família por causa da cocaína, por causa da maconha?
por causa da heroína, tu é escravo dela. Além de tu ser escravo da droga, tu é escravo da entidade que está sobre ti. Muitas das vezes eu vejo, tô com uma guia aqui, vai me proteger, vai me guardar. Ele não vai te guardar. A função dele é sugar a tua energia, sugar a tua alma, levar o teu conhecimento embora com ele. A função de um anjo decaído, de uma entidade caída, é nos sugar, tirar as nossas energias. Quantos de vocês levantam muito, estão cansados, estão abatidos, parece que tomaram uma surra? Não é, porque é uma guerra no mundo espiritual. Porque você procurou, você se sujeitou e tornou ele o teu Deus. Então tu é um escravo espiritual. Tu está numa escravidão espiritual que ele te impôs. Porque você não soube se impor diante do mundo espiritual. Ele fala do perverso e da escravidão espiritual. Ele fala do pecado. Fala da ignorância e da insensatez e da morte. Lá em 2 Pedro, nessa manhã, 2 Pedro capítulo 2, verso 17, nessa manhã, a honra e a glória é dada ao nosso Deus. Compartilhe, comente, amém? Aqui nessa manhã, 2 Pedro capítulo 2, verso 17, ele diz assim: ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele está falando? Ele está falando da obediência, está falando de uma vida consagrada e de uma vida imarcessível e de uma vida eterna. Então não adianta nada eu perder meu tempo com asneira, com palhaçada. Mas eu gosto de beber. Mas eu gosto de me drogar. Mas para onde é que vai a tua alma? Para onde é que ela vai? Para onde é que a tua alma está indo? Fala para você mesmo. Para onde é que a tua alma está indo? Quem é o teu Senhor de verdade? Apocalipse 22, verso 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas abertas. Acesso à árvore da vida, bem-aventurança, obediência e salvação. Se eu sou ímpio, se eu sou perverso, como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou entrar no reino do céu se eu sou pecador? Se eu sou enganador? Se eu sou mentiroso? Se eu sou trapaceiro? Como é que eu vou entrar no reino do céu? Fala para mim, quando são 11 horas e 30 minutos. Como é que eu vou entrar? Nós estamos falando da escravidão espiritual. Amém? No Novo Testamento, no livro de João, nós vamos para João agora. João capítulo 8, verso 34. A honra e a glória dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas eu amo o pecado, eu amo trair, eu amo mentir, eu amo enganar. Tu é escravo dele. Lembra que eu falei minutos atrás? Teu pecado é o teu Senhor. Quando tu mente, quando tu adultera. Falar 2 situações que eu vivi há 2 semanas atrás. Satanás enviou uma mulher bonita, né? Para mim, morena. Queria saber, né, se eu era casado, se eu tinha esposa e tudo isso e aquilo. Eu cheguei e falei a verdade. Olha, eu sou casado, não tenho interesse e nem quero saber. E pouco estou me lixando o que tu está procurando. Mas nesse exato momento o Espírito de Deus me revelou e me discerniu. Essa mulher é casada e o seu marido está o quê? Preso na cadeia. Aí eu soube de outra pessoa que se envolveu com ela e teve que pedir as contas da empresa, dessa multinacional onde eu trabalho. Então, quando você se submete ao pecado,
e o pecado é o teu senhor, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando se sujeita ao teu pecado, a ficar assistindo pornografia, homossexualismo, lesbianismo, tu está sujeito ao teu pecado. Quantos de vocês sentem nojo depois que termina tudo que faz? Sente uma angústia, sente uma tristeza, se sente uma lata de lixo, porque tu fez do pecado o teu senhor. E são muitos também que estão dentro da igreja nessa situação. Que são o quê? Sadomasoquistas. Você sabe do que eu estou falando e não precisa te explicar. Meia palavra basta. São sadomasoquistas. Mexe nas irmãs onde não deveria mexer. Depois está lá no púlpito pedindo misericórdia, pedindo perdão. Que nem a irmã daqui perto da minha casa morreu de câncer. Câncer no reto. Nós temos que discernir, irmão. Nós não temos que deixar o pecado tomar conta de nós. Nós não temos que deixar o pecado se entranhar e se enraizar e não sair mais e não abandonar. Aí fica um bando de papagaio pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pregando e falando um monte de asneira que Deus não falou. Que eu faço isso, que eu faço aquilo, babá, eu posso, não posso, posso. Amado, quem tem o Espírito Santo vai fazer a vontade de Deus e não a vontade do diabo. A quem nós servimos nessa manhã de verdade? A quem você está servindo? Eu estou falando da escravidão espiritual. E cada área, uma pessoa tem o seu desejo. Tem a sua cobiça. Não consegue dominar. Não se controla. Ah, mas eu sou de Deus. Em termos. Em aparência. O que diz lá? Na palavra do Senhor. O que fala na oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, não a minha. E por que tu faz coisas erradas com tua esposa? E por que tu faz coisas que desagradam a Deus? Medita no que eu estou falando. Ah, mas a tua palavra nessa manhã é dura. Ah, nessa tua palavra essa manhã está me incomodando, está me irritando. É melhor eu te falar a verdade que a mentira. Quer ouvir a mentira? Troca. Pula lá pro outro lado. Tem bastante mentira do outro lado. Mas eu lavo as minhas mãos. Nesse momento eu lavo as minhas mãos. Falando a verdade. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós estávamos em João 8,44. Né? Nós estávamos aqui em João 8,44, onde diz: vós pertencei ao vosso pai o diabo, e quereis executar o desejo dele, e ele foi homicida a Deus do princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele fala do ímpio, má obra, Satanás, falsidade. Não é o que nós mais enxergamos nos dias de hoje, a falsidade? Pessoas enganando, pessoas mentindo, trapaceando, corrupção à torta e à direita. Olha, eu vou te fornecer esse carguinho aqui, mas aí tu me beneficia do outro lado. É assim que a coisa tá. Amém? É assim que nós estamos vendo o mundo de mal a pior. As pessoas, não, eu vou viver porque hoje pode ser o meu último dia. Com razão. Mas para onde vai a tua alma? Para onde vai o teu espírito? Para onde é que você está indo? E quando é que tu vai te libertar dessa escravidão espiritual que tu está vivendo nesse momento? Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de orgias,
Aí depois está enfermo, quer ir lá correndo para a igreja, me cura, Senhor. Deus não vai curar. É a tua doença que vai te levar para o reino. Quantos de vocês estão pedindo para ser curado? Deus não vai curar, porque através da tua enfermidade é que Ele vai te salvar. Vai curar para quê? Para te voltar lá fazer tudo de novo? Não vai. Orar para ser curado, para te fazer tudo o que tu já fazia? Eu tenho testemunho, relatos de pessoas que um dia foram curadas e voltaram a fazer as mesmas coisas. A se drogar, a se prostituir, a mentir. Hoje está com degeneração óssea. Clama a Deus, chora a Deus, se humilha e Deus diz não. A resposta é não. É não e não e não. Deus não vai curar. Agora, quando eu me arrependo de verdade, volto para os braços, me humilho e sigo o caminho, a ordenança que Deus entregou nas minhas mãos, ide e pregar o evangelho a toda criatura e faça a vontade do Pai, aí é outra história. Mas o mentiroso Deus conhece de longe, porque foi Ele que criou, foi Ele que fez. Ele sabe como é o nosso coração, como é a nossa mente. Não tem como enganar a Deus. Então, em Atos capítulo 13, também nessa manhã, versículo 10, ele diz mais, na sua palavra: a honra e a glória é dada ao nosso Deus. 13, verso 10. Ele diz assim, no nome do Senhor Jesus. Partindo de Pafo, Paulo que estavam com ele chegaram a Perge de Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele fala da inconstância em Gálatas 1,6, em Marco, Panfilha 14, verso 24, Paulo, aqui esboçando onde ele estava. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, entrando na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. O que eles foram fazer? Ouvir a palavra. Eles estavam de viagem? Estavam comendo, estavam preocupados lá com as mulheres, estavam preocupados com outra situação? Não. Primeiro eles foram ouvir a palavra e depois pregar aos perdidos, aos cansados, abatidos, humilhados, envergonhados. Eles foram levar a palavra para esse povo. Primeiro se abasteceram, se alimentaram da palavra de Deus e depois o que? Foram. Amém? Louvado seja o nosso Deus. No livro de Atos 8, verso 23, nós vamos voltar para trás aqui. Atos 8, 23, eu quero ler nessa manhã. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Amém? No capítulo 8, verso 23, ele diz: pois vejo que estás fel de amargura e preso que pelo pecado. Amargura de espírito, discernimento espiritual, escravidão espiritual. Então aqui eu vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. No verso 22 ele diz: arrepende-te desse teu pecado e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ele fala do arrependimento no capítulo 17, verso 30, da oração e do perdão divino. Paulo está dizendo: talvez o teu pecado seja perdoado. Olha a situação que essa pessoa estava se encontrando nesse momento, né? Nós estamos falando do Evangelho em Samaria. Amém? Capítulo 8, verso 23 de Atos e 22. Então, irmão, abandona o teu pecado. Jesus está vindo, não está voltando. As pessoas, Jesus está voltando. Não, Jesus está vindo pela segunda vez para acertos de conta. Deus está vindo aí para acertar as contas dele comigo e com você. Por causa dos nossos pecados, nossa transgressão e da morte do seu filho. Ele está vindo acertar com a terra. Então, se você está nessa situação, é tempo de você o quê? Abandonar. Sair da vida que você está levando. Quando são 11 horas e 41 minutos. No livro de Romanos, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos no livro de Romanos nessa manhã. Romanos, a honra e a glória dada ao nosso Senhor. Amém?
Nós vamos no livro de Romanos, no capítulo 7, verso 23, amém? Ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Carnalidade, escravidão espiritual. Ele fala aqui no capítulo 8, verso 5, ele diz: o que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas o que vive segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Carnalidade, mente de Cristo e vida espiritual. Gálatas 5, verso 13 também nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Para nós encerrarmos aqui já nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, ele fala: e que se desprendam dos laços do diabo, porque quem havia sido preso para cumprir a vontade de Deus. Ele fala da mansidão, do perverso e da liberdade espiritual e da escravidão espiritual. 2 Pedro capítulo 2 também, verso 19, você pode ler também. Amém? Ele fala no verso 25: corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de Deus, lhes concedo arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Tu conhece plenamente a verdade? Sim ou não? Se tu não conhece plenamente a verdade, então sinto muito, não tenho o que fazer. Amém? Você tem que conhecer a verdade. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Eu quero encerrar essa mensagem já. 2 Pedro capítulo 2, verso 19, ele diz: prometem-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Vaidade, corrupção, liberdade e escravidão espiritual, conhecimento e poluições dos pagãos. Até aqui. Então, irmão, é tempo de você se libertar, é tempo de você abandonar os seus pecados, é tempo de você abandonar essa vida imunda que você tem levado, essa sujeira. Amém? Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento e revelação. E eu creio que Deus vai lhe mostrar aonde você está falhando nesse momento. Aonde está o teu pecado ocultado. Liberte-se, irmão, enquanto é tempo. Jesus está vindo. Nós estamos vendo sinais por todos os lados, até mesmo no Brasil. 2 tornados já em Brasília. Amém? Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Porque se Jesus vier agora te chamar no teu íntimo, no particular, você está pronto? Não está, né? Por causa do quê? Do pecado. Então, obedeça. Ouça a voz de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe, que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã. Amém?